Mauro, eu queria começar com você, né? Uma coisa que eu tenho bastante curiosidade, e eu vejo que você sempre está batendo na integração, né? Eu vou falar de pecuária e floresta, né? Porque a gente tem muitas áreas arenosas, e você falar, por exemplo, de lavoura já é um pouco mais complicado, mas você falar de floresta e pecuária é interessante. Eu queria que, vamos pegar, você tem um produtor, por exemplo, um pecuarista lá, que ele está uma pecuária degradada e ele vai simplesmente reformar aquilo e fazer. Eu estava fazendo uns cálculos besta lá, quando você pega 500 hectares de pecuária, parece que é pouco dinheiro, né? Mas quando você vai colocar aquilo que precisa mesmo, fazer uma pecuária adequada, porque muitas vezes você chega, o cara abriu aquilo lá, joga um pasto de qualquer jeito e acha que aquilo vai virar alguma coisa. Mas, para fazer, no caso, uma floresta pecuária, se você pegar, por exemplo, uma área de 100 hectares, para ficar um número mais exato, o que é as recomendações hoje de espaçamento que estão acontecendo, né? E realmente, quando você planta aquela floresta naquela área, uma coisa é você fazer, por exemplo, 100 hectares de floresta. Em 100 hectares de floresta, faz só floresta. Vamos supor que eu consegui colher 400 metros por hectare, então eu tenho 400 metros por hectare. No caso da floresta e pecuária, qual que é a expectativa, por exemplo, usando a tecnologia que seria para a área total, quanto que eu conseguiria tirar, vamos supor, de biomassa naquela área? A questão da produção de grãos, realmente, assim, aquela área consolidada, que o produtor está batendo patamar de produtividade, que está lá 60, 70 sacas, quando a gente pensa lá em termos de rendimento operacional, realmente o produtor vai ver a árvore como uma barreira. Mas sempre tem aquele talhão que derruba a produtividade, que é onde realmente abre oportunidade para a inserção do componente florestal. Falando em relação à distância entre as faixas das árvores, do ranking, isso vai ser muito balizado em relação às operações que você vai ter no meio ali. Você vai passar uma barra de pulverização, quantas passadas, então isso vai variar 30, 40 metros. A gente já tem os números que mostram que muito adensado, a gente já compromete muito a questão da capacidade de produção da forragem. Mas o que a gente chegou é o quê? Algo, por exemplo, pensando numa recuperação de pastagem degradada, algo em torno de 45%, 55%. A pecuária, aquela área que você tinha 100% de pecuária, você ainda vai manter em torno de 50%, 55% com a pecuária. E o componente florestal em faixas lá, eu particularmente bato muito na tecla aqui, o número de linhas, se vai ser 3, 4, ele tem que estar muito ajustado com qual será o modal de colheita. Por quê? A gente tem que pensar o seguinte, hoje, com a falta de biomassa, beleza, estão comprando o que estão encontrando de biomassa. Mas, como o Leonardo Pacheco colocou, num planejamento daqui 15, daqui 20 anos, quando todo mundo tiver oferta de biomassa. Então, imagine que eu dimensionei meu sistema com linha simples, para querer vender para biomassa. E a colheita vai ser com Feller. O rendimento operacional do Feller, e aí eu tenho linha simples e tenho meu vizinho que fez lá com 4 linhas, que é o que é uma frente de ataque lá, depende se é de pneu, se é de esteira, 4, 5 linhas. Então, de quem é que ele vai comprar a biomassa? A minha biomassa vai ter um custo muito alto, porque a colheita ela impacta no mínimo aí 30% desse custo da produção da biomassa. E a importância também, colher 30 cúbicos por hectare e colher 60, eu consigo reduzir esse custo de colheita. Então, assim, o que a gente tem acompanhado em áreas, o pecuarista lá, que ele fez esse arranjo, nesse 50%, 55% da pecuária, ele melhorando o manejo da pecuária, o mínimo que ele vai conseguir é continuar produzindo a mesma carne que ele produzia antes sem as árvores. E no componente florestal, nem falando no protocolo aí de 90, ele fazendo um mínimo, só pelo efeito de bordadura, que eu tenho árvore de bordadura, que tem uma competição menor, eu fazendo, é claro, uma correção mínima para dar condições de estabelecimento, ele consegue produzir no mínimo o equivalente a 80% de se fosse uma floresta homogênea. Então há uma sinergia. Eu consigo continuar produzindo carne, até mesmo se eu melhoro essa pecuária, os números mostram que eu posso até produzir o dobro e produzir a biomassa e juntando duas atividades e minimizando muito o risco dessa atividade. Então, esse eu acho que é o ponto crucial quando eu estou falando de integração lavoura, pecuária e floresta. É minimizar o risco para o produtor. Mas é claro que
Não quer dizer que ele não vai ter a floresta maciça. Vai ter uma área, talvez, que o talhão, que o melhor vai ser ele fazer o plantio homogêneo. A árvore, o sistema, ele vem fazendo uma ponte entre essa área, a área de produção de grãos, e aí nós temos a grande sacada, que é a integração lavoura-pecuária. Na área de produção de grão consolidado, que o produtor não quer a árvore, ele faz a integração lavoura-pecuária. E o animal transita entre essas duas modalidades, o silvopastoril e o lavoura-pecuária. O boi é o catalisador e potencializa o sistema. É diferente, por exemplo, uma área onde eu faço integração milho com braquiária, a braquiária já me traz um ganho enorme em termos de construção do perfil. Mas quando eu tenho o boi distribuindo as excretas, distribuindo a urina, a vida daquele solo ali é totalmente diferente. A diversidade de micro-organismos antagônicos aos micro-organismos patogênicos. Então, eu vejo no Mato Grosso que a gente vai ter a pecuária, ela entra em áreas consolidadas de grãos, a árvore entra na área de pecuária, e aí nós temos o boi que vai ser o catalisador desse processo. O solo é o modulador de tudo isso, e o boi o catalisador. Obrigado. Eu acho que é porque eu faço questão de comentar isso, porque eu acho que eu concordo com você, que hoje, quando você entra só no eucalipto, uma coisa que eu sempre aprendi, quanto mais você puder diversificar, se tiver 2 atividades ou 3 atividades numa propriedade, o risco de você quebrar é muito menor, né, quando você tem uma só. França, é o seguinte, a gente viu aqui no primeiro painel, falando muito da questão, a gente tem um potencial enorme, eu acho que Mato Grosso, você tem áreas e áreas e áreas assim, é incrível, eu ando nesse Mato Grosso inteiro, através do projeto Mais Milho, né, da Abra Milho, do Canal Rural, eu vejo o tanto de área que tem inaproveitada nesse estado. É uma coisa absurda o quanto tem de oportunidade nesse estado de Mato Grosso. É um troço maluco isso aqui. É maluco. Só que, por outro lado, existe uma coisa muito complicada, que é a falta de grana. Uma coisa é quando você entra num projeto, por exemplo, com fomento igual da FS, que você entra num protocolo deles, praticamente. Claro que você tem flexibilidade, cada um pode ter seu consultor e pode fazer as suas mudanças, que não são muito absurdas, que também não se aceita. Mas daí uma coisa, por exemplo, que nem eu creio que aqui tem muita gente, né, que está olhando para esse mercado de oportunidade do eucalipto, mas que muitas vezes está com uma grana lá um pouco reduzida, ou não está com tanta grana. Nós estamos falando, por exemplo, se você plantar 100 hectares, num protocolo básico hoje, nós estamos falando em torno de R$1,5 milhão. Para você ter que investir, e ter que investir, por exemplo, 800 mil no primeiro ano, né, em 100 hectares de eucalipto. Então, aí você pensar que você vai tirar aquilo depois de 6 anos. E aí, por exemplo, eu vejo que você fala muito do seu protocolo, eu acho bem interessante, e aí fica a oportunidade, porque você tinha 100 e poucos slides, né? Vocês viram, quando me mandaram, que ele mandou a apresentação dele tem 158 slides. Eu falei, bom, geralmente um slide leva um minuto, geralmente, natural. Falei, o Frâncio, ele vai precisar, a gente vai ter que fazer realmente um painel só dele, vai ter o Florestar Painel Frâncio, né? Então, é um pouco complicado, minha criança, né? E ele é bravo ainda, vocês não sabem tanto que esse homem é bravo. Aí eu falei, mas pelo menos vai chamar para ir para Brasília, pô, um baita negócio. Meu irmão vai para Brasília, tem o Chico que vai para Brasília, então um monte de gente vai para Brasília. Ainda bem que você não mostrou tudo, senão eles não iam mais para Brasília, né? Então, agora vamos para Brasília. Aí eu queria saber de você o seguinte, esse protocolo seu, assim, pelo que eu olhei e vi, né, eu achei muito bacana. Pô, tudo que você apresentou aqui é encantador, cara. Me desculpa, mas é encantador, né? Você olha, né? Agora, eu não tenho grana, entendeu? E daí? Eu acho legal essa tua provocação, Glauber, eu acho ela sensacional, para falar a verdade. Por quê? Eu acabei de mostrar um processo ali de imersão de muda de um jeito. Ontem não, um cliente nosso lá da Mafras, essa semana, postaram no nosso Instagram lá, o Renan lá em Santa Catarina, mostrando o mesmo processo, o cara fez lá num galão mais simples, então tem como você fazer com menos grana. A questão é você entender a grana que você tem e ver como você distribui, entendeu? Coisas que são cruciais, que não, um exemplo, imprescindíveis, ao meu ver, e você como agrônomo sabe, correção de solo. Calcário e gesso, gente, precisa ser aplicado. Adubação de arranque, herbicida, tem coisas que
Aí você tem que ir vendo as alternativas que você tem para trabalhar com a grana que você tem. Entendeu? E mesmo assim, olha que legal agora. Vou dar um exemplo. Não, só te provocando. Por exemplo, eu sou um cara que eu vou plantar 100 hectares, né? Eu não sei se atende quem planta 100 hectares, mas vamos supor que eu vou plantar 100 hectares. Estou brincando, estou enchendo o saco. Aí é o seguinte, eu vou plantar 100 hectares e eu tenho R$12 mil por hectare. Legal. Existe protocolo para isso? Que você fala assim, bom, mas esse cara... Então, na sua cabeça, eu conseguiria colher, por exemplo, mais que 400 metros por hectare? Não, na verdade é assim, a limitação, ela vai ter uma limitação, mas tem técnicas que você pode usar para ter aquilo, para ter maior produtividade. Então, vou dar um exemplo muito claro disso que você me falou. Ricardo Vilela, cliente nosso há 12 anos, lá no estado de Minas Gerais. O Ricardo falou assim, eu tenho esse dinheiro para plantar, acabou. Correção, a nossa deu 6, 7 toneladas de calcário, 4 de gesso. Não tem dinheiro para tudo isso aí, não. Tem esse dinheiro aqui, tá bom. Então, vamos colocar 4 de calcário e 2 de gesso, pelo menos. Ajusta o protocolo, nós não temos eu não trabalho com o dinheiro do cliente, isso é uma responsabilidade muito grande. A questão tem coisas que não dá para tirar. Eu tenho que ver o que não dá para tirar. Eu não abro mão de genética, eu não abro mão de correção, uma fertilização boa e um controle de plantas daninhas. Então tem formiga, né, cupim, detalhes, um exemplo. Esse ano nós tivemos aqui no estado, muitos não sabem talvez disso, um ataque de grilo severo em eucalipto. Mas severo, em todas as regiões do estado. O que nós estamos fazendo? Já colocando junto na aplicação, dependendo da aplicação, inseticidas específicos que já matou ali baratinho o negócio. Outra coisa, uma coisa que é de graça. A calda de imersão de muda, a gente sempre molha a raiz, né? Com o ataque de grilo, a gente tem imergido um pouco mais, desde que não pegue folha por causa do mapa purificado, o coleto. A gente tem molhado o coleto, porque o grilo ele ataca onde? Justamente no coleto. Isso aí não tem custo. Então, são detalhes que eu acho que faz muita diferença. Né? A nossa calda de imersão de mudas, que eu falei de triba, de tricoderma, bacilos, mixibacilos e o bacillus aryabhatae, isso é de graça, quase. Tipo, aumentou 20, 30 reais, sabe? São coisas assim, são baratas. Né? A bioativação inteira, são 5 produtos, são 330 reais por hectare. Ao meu ver, toda a área deveria ser bioativada, porque é uma segurança contra a ceratocístis e vários outros fungos de solo. Rhizoctonia, Ralstonia tem várias... outras coisas que acontecem. Então, assim, genética muda. Então, tem que ver o que é essencial e o que é o plus. Então, você falou, por exemplo, agora R$300 por hectare essa bioativação. Aí eu vou falar para você, por exemplo, isso dá para colocar hoje, dependendo da distância da onde está o calcário, estou falando de 1,2 tonelada, 1,2 tonelada, 1,3 de calcário, né? Então, e isso dá também para colocar 1 tonelada, talvez não dê, mas dependendo da região, 1 tonelada de gesso. E aí o cara está com o dinheiro contado. Ele faz a bioativação ou ele coloca 1 tonelada de gesso? Essa que é a questão que eu pergunto para você. Porque uma coisa, Francis, desculpa, né? Quando a gente fala, você está falando em terras caras, a gente está falando de terras geralmente que não são tão caras. A gente está falando de plantar eucalipto em terras arenosas, pastagens degradadas. Então, muitas vezes é melhor eu plantar, por exemplo, 200 hectares e colher 350 metros, ou eu plantar, por exemplo, 100 hectares e colher, por exemplo, 500 metros. Então, muitas vezes o produtor também faz essa conta, entendeu? Sim. Eu acho até bacana essa colocação, que é o seguinte, a gente faz ajustes de protocolo, onde você estava lá, vou dar um exemplo claro, falei do Ricardo, tem outros clientes também, que ele tem um dinheiro, é o mesmo, e às vezes não é tudo, tá? Aí a gente tem que cortar caixa, né? Então vai ver aonde que vai, é essencial, né? Eu falei do próprio grupo R3 lá da Bahia. Teve um ano que ele falou, eu tenho esse dinheiro aqui, se vira. Aí a gente ajusta o protocolo, mas olha que legal. Nós tiramos uma produtividade, mesmo com não todo o dinheiro, com os 12 mil, e é um exemplo claro disso. Mesmo com os 12 mil, ele saiu de 30 para 38. Com o mesmo dinheiro, só ajustando o protocolo. Até bacana você colocou esse assunto, até para vocês todos saberem. Nós estamos com uma dificuldade de mão de obra, bastante proposta de trabalho nosso que a gente não está dando conta de atender. Hoje nós somos em 10 consultores, é uma superfície grande, nós rodamos 6 estados mês praticamente, né? São 19 ao todo que a gente atende e é uma loucura. Nós criamos o Forest Max de tanta gente que tem 100 hectares, 200 hectares, 500 hectares, quer o nosso protocolo e quer aprender. Porque às vezes tem coisa que a gente está ensinando que não tem custo, tipo essa imersão do coleto. A atividade já está sendo feita. Mas são técnicas que a gente foi aprimorando ao longo do tempo que a gente vai compartilhar nessas 30 horas lá em Brasília. Então vai ser um evento técnico de 30 horas para compartilhar com quem quiser.
As vagas já estão esgotadas, ninguém mais consegue ir para Brasília hoje. Já esgotou, graças a Deus. Esse lá no Ulisses Guimarães, você conhece bem lá. Porém, nós abrimos online, nós contratamos uma equipe de transmissão. Hoje qualquer um pode assistir de qualquer lugar. Entendeu? Online, uma transmissão de alta resolução, de qualidade. Sabe que tem equipes especializadas ali no Ulisses Guimarães para isso. A gente vai transmitir online. Então, o cara de qualquer lugar do Brasil ele pode ter o acesso, se ele for plantar 50 hectares. Entendeu? Eu acho legal isso, porque são detalhes, às vezes, bem essenciais que a gente passa, né? Tanto na silvicultura quanto ILPF, no caso. Beleza. Haroldo, aqui eu acho que um dos pontos importantes, eu acho que você é um baluarte aí, né? Do plantio de eucalipto, do tempo do EPA, né? E daí eu queria... Uma coisa que a gente plantava eucalipto lá atrás, né? Então se falava aqueles protocolos lá, vou jogar calcário. Então, inclusive, muita gente falava que o eucalipto não tinha nem problema com alumínio, né? Não tem problema de alumínio, não pode jogar 1,5 tonelada aí que está tudo certo. E a gente está vendo que isso tem... E não faz muito tempo que a gente discutia isso ainda, quando você pega uma recomendação de calagem. Eu lembro que na Areia Floresta mesmo teve discussões sobre isso, de colegas nossos, né? Que mandavam lá 2 toneladas. Eu sempre gostei um pouquinho mais de calcário, mas geralmente falam, não precisa de tudo isso. Qual que é a sua visão hoje? Você acha que esse troço mudou mesmo? A gente tem que jogar 4, 5 toneladas de calcário aí nessas áreas? Sim. Nós temos que criar, eu sempre falo, o tamponamento no solo, né? Que você vai reter todo investimento que você fizer em fertilização, você vai conseguir segurar. E da época que a gente começou a trabalhar aqui no Mato Grosso, as florestas que eu fui trabalhar na Sadia, as florestas eram de 150 metros e estéreos por hectare. Trabalhava a espécie que resistia aqui aos déficits hídricos, e a indústria que tinha era lá na Baixada Cuiabana, e você conseguia plantar, o que resistia era camaldulenses. Então, genética, tudo baixo. Vamos dizer, se plantava uma semente de urufila, não aguentava déficit hídrico. Então, você tinha essa silvicultura de baixa produtividade. Mas à medida que o tempo foi evoluindo e a gente foi acompanhando, hoje o Estado está aí com produtividades médias razoáveis já, né? Podemos alcançar muito mais. Vamos dizer, na média, hoje nós estamos aí 200 a 250 metros cúbicos hectare, aos 7 anos, 6 anos, 7 anos. Então, houve uma evolução razoavelmente muito grande, um salto. Vamos dizer, quando eu comecei em 87, até hoje houve um avanço, realmente. E aí a gente ia beber aonde? As novas tecnologias. Ia lá nas indústrias de celulose, São Paulo. Mas lá eles tinham um problema menor que nós tínhamos aqui, que lá tinha uma distribuição de chuva melhor, altitudes um pouco mais melhores. E depois que nós fomos para Minas Gerais, começamos então a pegar materiais mais adaptados à nossa realidade aqui do Cerrado e clima. E aí a gente foi evoluindo. Então, realmente, essa questão de fertilização de base é essencial, é imprescindível. Começar a trabalhar com reflorestamento sem essa base é jogar dinheiro fora. Perfeito. Morel, o Frâncio está falando aí de um protocolo, altas produtividades, eu acho bem bacana. E quem é que não quer colher 600 metros, né, por hectare? E, por outro lado, você apresentou aqui nas áreas experimentais da Embrapa, né? E a gente tem visto, o que a gente tem hoje, né? O VM, que era um baita tratorzão, eu era apaixonado por VM, né? Até eu lembro do Chico, começou lá, ele mexia com muda lá, eu ficava brigando por esse VM, eu queria VM, não queria plantar o 144, nem H13, eu queria VM. E hoje eu olhando assim, né? E lógico, eu tenho experiência que eu já vi de VM, que sem muita história em terras arenosas, colher média 460
em protocolos antigos ainda, não é nem protocolo, quando usava em Mazetapir ainda para plantar. Passava em Mazetapir, esperava lá tantos dias e plantava eucalipto. 460, 470 metros estéreis, não estéreis, né? O que é uma boa produtividade, né? Mas agora eu me preocupo o seguinte, o que a gente tem hoje é I144 e H13. O que tem? Porque aí eu quero comprar, mas tem um clone aqui que é o bicho. Eles toda hora eles vêm com essa história. Você fala com eles, assim, o Celso fala com você, fala com o Chico, fala esses caras aí, tem, viu, Paulo? Toda hora tem um clone aqui que é o bicho. Mas cadê esse clone? Primeiro que custa bem mais caro, e não é pouco, porque nós estamos falando muitas vezes 50 centavos, 60 centavos por muda em 1.100 árvores, nós estamos falando de 600, 700 reais. O protocolo do França ficou barato já, né? E aí, então... Agora, esses que a gente tem aí, I144, H13, você acha que quanto tempo ainda eles vão ser... E eles têm potencial, por exemplo, para colher 600 metros, numa altitude de 450 metros aqui de altitude, com a pluviometria de 1.800 a 2.200 milímetros. Esses clones que a gente tem hoje no estado, eles dão esse potencial, na sua opinião? Olha, na minha opinião, eu acredito que sim, que tem potencial. Dá para melhorar muito. Assim, esses materiais a gente pode colocar que eles são guerreiros. São os materiais mais plásticos que nós temos. Você planta no estado todo, tal. Você tem materiais que vão muito bem, mas muito pontual, regional. Agora, por exemplo, o H13 era um material que até então não tínhamos problema com relação ao déficit hídrico e tal. O grupo Mônica teve talhão da seca passada, que foi uma seca mais prolongada, que abriu o bico. Aí vem a questão de entender, mas o que aconteceu ali? Teoricamente era um talhão até razoavelmente bem, em termos de argila e tal. Então, será que houve uma limitação de perfil? Aí é um ponto importante. O Haroldo comentou o Sudeste e tal, são solos lá mais argila, a gente sabe que tem uma relação direta, produtividade e argila. Professor Onan, aqui da UFMT, ele tem estudado a parte de física do solo, tem estudado os nossos solos, as curvas de retenção de água. E as nossas argilas aqui, elas têm uma retenção de água diferentes das de lá. Então, dependendo a seca que tem, às vezes você tem mais argila, mas aquela argila está competindo com água, com aquele material. Então, muitas vezes eu teria que ter um perfil maior para conseguir que ele consiga explorar um volume maior de água. Então, assim, eu acho que é o que nós temos em mãos, nós temos que investir em tentar melhorar em termos de práticas para que eles consigam expressar realmente um potencial que eles têm, mas é claro que eles têm um teto, que alçar tetos maiores que isso, aí realmente são materiais novos aí que a gente precisa trazer, testar. E outra diferença também que eu vejo em relação ao Sudeste e tal. Muitas vezes lá, você plantou material, lá no segundo ou terceiro ano, você já pode começar a recomendar aquele material com segurança, porque não vai ter problema. Nós, material é terceiro, quarto ano que começa a aparecer os nossos problemas. Os primeiros 3 anos é uma maravilha, crescimento exponencial, aí vem os materiais que veio aí, superclone, não sei o que você, nossa, nós vamos arrebentar a boca do balão. Aí esse material vai crescendo, 15, 20 metros de altura, e aí muito daqueles nutrientes que chegam por fluxo de massa, corta, não começa a chegar no ponteiro. É claro que tem situações que teve problema, porque não teve base, não teve caixa para chegar bem nutrido, mas tem situações que mesmo histórico de agricultura, onde foi algodão, material, área corrigida, e o material chega lá no terceiro, quarto ano, porque realmente ele não aguenta essa nossa condição de déficit hídrico tão acentuado. Às vezes tem uma condição lá que ele vai passar um ciclo muito bem, mas o nosso clima hoje ele já não é mais como era antigamente. Nós temos aqui dados das estações meteorológicas dos últimos 20 anos. Os últimos 10 anos choveram mais que os 10 anos antecedentes. Porém, os eventos extremos eles foram muito mais frequentes. Períodos de seca mais prolongados ou mais curtos e períodos de déficit hídrico no meio
esse período de chuva. Então, mesmo o Mato Grosso, que era o grande diferencial em relação à Bahia, Matopiba, aquela nossa janelinha, tudo muito certinho, hoje já nós não temos mais aquela segurança que nós tínhamos. E tanto que muitos produtores que plantavam soja lá em setembro, tal, teve problemas de frustração, tal, porque há uma incerteza muito grande em relação à própria nossa distribuição aí da chuva. Então, eu acho que o H3, o VM, o 144 são os materiais aí que ainda tem algum potencial aí de manejo, mas pensando em alçar produtividades, a gente precisa trazer materiais novos realmente que permitam chegar a patamares maiores. Aí, Francis, eu tenho que falar com você, né? Porque, querendo ou não, você está falando de um protocolo que eu vou fazer um maior investimento. Estou falando, vamos supor, se vou pensar se eu vou pensar no I144 H13 para colher 400 metros, R$12 mil dá. Agora, e daí? Eu queria compartilhar com vocês experiências. Tudo isso que eu falei, até nem questão de fotos e vídeos, está tudo no nosso Instagram e no nosso canal do YouTube. Eu tenho a área com H13 na Bom Futuro, que eu postei faz o quê? Lá na Carajás, as coisas lindas com o nosso protocolo. Eu tenho um vídeo que eu postei no Stories, lá no Falavinha, com H13. Eu continuo plantando H13, porque não tem muda. Não tem muda para todo mundo. A verdade é essa. Não tem muda para todo mundo. Tá? A gente continua plantando. Mas, curiosamente, um bom manejo, tu aumenta o mesmo clone. Num bom manejo, tu aumenta 30%, 40% a produtividade. Eu tenho um 44 na Nortox com 72 cúbicos hectare ano. Aquela produtividade que foi da Madeterra foi com H13 com 44 de 72. Entendeu? Então, ou seja, a gente tem que tomar né? É uma genética histórica. A International Paper, quando melhorou o H13, a Peran, quando melhorou o 144. Eles têm mais doenças, eles têm mais pragas, é visível, é nítido, mas se eu melhorar a cultura, eu vou ter resposta mais, certo? Agora, um ponto interessante que a gente está falando aqui é esses testes, né, de outros materiais. Eu fui na AVA Bioenergia, lá no Vale do Araguaia, né, fazer um diagnóstico para eles lá. Me surpreendeu o material que... Né, eu falei com o Teotônio, eu estou para conversar com ele hoje, mas talvez vocês tenham surpresa aí no Forest Max. Teotônio, para quem não sabe, um dos melhores melhoristas acho que do mundo, né, Mauro? De eucalipto, né? Melhorista genético, tem 50 anos de história aí com o Brasil. Todos esses clones passou pela mão dele nas consultorias que ele deu para essas empresas. É um amigo, tem uma estima muito grande, e ele, dando certo em agenda, estará conosco no Forest Max. Mas falei com o Teotônio esses dias, do Codemin 645, lá na AVA. Tem um vídeo que eu postei agora recente, com o Flávio da AVA lá, sabe? Eles fizeram inventário, 50 cúbicos hectare ano. É um outro material, que não é nem esse, mas ele tem em mercado. Ele tem, acho que o viveiro também, quem tem ele, eu não sei se é um viveiro lá. Então, assim, tem as opções. E uma coisa que eu percebi, estava no Jaldes está aqui. Antes de ontem, nem lembro agora, que está corrido, vim para cá segunda, estou na toada doida aí, rodando o estado. Estava lá no Jaldes. Eu tenho área, e aí a questão de qualidade de muda, gente. Qualidade de muda é Meu Deus do céu. Eu vou falar para vocês o quanto a gente sofre. Né? O viveiro tem que ter responsabilidade na entrega da qualidade de muda. Por que eu falo isso para vocês? Eu tenho área com H13 dando surra em material que é 10 vezes melhor por qualidade de muda. Que muda do Jaldes com H13, um material, né, é um GG, é um material que, querendo ou não, por qualidade muda, tá? Porque a silvicultura foi a mesma, lá no Jacó. Então, a qualidade da muda ela é fundamental. Às vezes, uma muda boa de um clone... Não é um clone ruim, gente. Esses clones têm histórico no Brasil, né? Vamos falar a verdade. Tem histórico no Brasil. Quer fazer um feijão com arroz bem feito? E por falta de muda, a gente trabalha ainda com H13, com materiais ainda convencionais por falta de muda. Mas um bom protocolo aumenta 30%, 40% a produtividade. Perfeito. Não, o que ele está falando, gente, para quem está novo no negócio, gente que já é velho, 20 anos disso, a maior dificuldade que vocês vão ter é muda. Né? Pode ter certeza. Primeiro, porque não é fácil. Né? Você tem que escolher um bom viver, fazer uma boa programação de entrega. Porque o que acontece? Muitas vezes você comprou aquela muda, o cara quer te entregar logo. Né? Ele quer que você se lasque, ele quer te entregar. E ele te manda lá 120 mil mudas, entendeu? E fala, beleza, só que para você plantar 120 mil mudas lá, você vai levar, muitas vezes na programação sua, você vai levar 2 meses.
Aí você não lembra que você tem que ter feito um viveiro de espera, que custa caro. Aí você não lembra que você tem que ter o cara lá. Aí o cara que vem com aquela muda, você comprou a muda lá de São Paulo, comprou a muda lá da Bahia, não sei de onde que você comprou a muda. Aquela muda vem de lá, e o cara lá parou, estragou o caminhão do cara, ficou 2 dias parado lá não sei aonde. Chega aquelas mudas para você já meia boca, e aí você liga pro cara lá, liga pro cara que é o dono do viveiro, que está não sei de onde. Aí o cara dá bom dia para você. Entendeu? E aí você está no mico, e daí o que acontece? Você já pagou, primeiro que você já paga adiantado, essa bendita muda, não entrego, antes você tem que pagar. Ou seja, faça um bom contrato, não dê moleza. Se associe na Arefloresta, que nós vamos para cima e damos cacete nesses caras. Entendeu? Vocês estão entendendo? Damos cacete, porque é verdade, esse negócio é a maior dificuldade que nós estamos tendo. E não é, porque quando ele está falando aqui, Ziane, Jaldes, nós estamos falando de viveiro top, de gente séria, entendeu? De gente séria. Tá o Chico aqui, que é companheiro nosso também lá de Primavera, gente séria, gente que está ali no dia a dia sofrendo com você. Aí você chega lá porque tem um cara aqui que vende muda lá do PQP, você compra, você está enrolado. Olhe com atenção, da muda, como é que vem essa muda, porque não é beleza. Então daí está aqui o meu amigo Haroldo também, que é brigador também nessa história. Nós estamos terminando, nós temos que encerrar. Eu queria que você complementasse aí, falando o que você recomenda para esse povo novo que está chegando aí. Então, o papo que foi no final, qualidade de muda, e eu acredito que é necessário o Estado do Mato Grosso investir numa defesa sanitária das mudas que vêm de fora. Nós estamos importando muito problema, viveiros vendendo coisas descartáveis, ele dá uma adubadinha lá e te manda. Nós estamos com a introdução de muitas doenças desnecessárias no estado. Nós precisamos melhorar a nossa defesa sanitária de entrada de muda. Nós temos que melhorar bastante isso. Isso é um assunto sério que o Estado do Mato Grosso tem que tomar providência. Vocês tocaram no assunto, só para contribuir, gente. Eu já fiz isso, né? Eu tenho uma relação boa no Ministério da Agricultura de chegar e falar, denunciar. Desculpa, mas tem viveiro que tem que fechar. É chato isso, mas é verdade. Vocês estão falando de pessoas sérias aqui que estão há tanto tempo lá, né, lutando aí, conheço bem, né, o Ziane, o Jaldes aí e tal. Gente, tem viveiro que está aventurando. Não é assim que se faz, tá? Eu acho que e é uma questão que pode ser. Aí a muda que se planta é a floresta que se colhe, é um dilema, um jargão que eu tenho, né? A muda que se planta é a floresta que se colhe. Pô, você vai lá e investe em correção, papapá. Você falou de 12 mil que seja. Se a muda vai custar 1,50, tu gastou 10 para ela. Entendeu? Então, isso, olha só isso. E aí tem muita gente aventurando, gente. Tomem cuidado. A gente tem que se abraçar. Você falou uma coisa que eu achei muito legal. Se associa. Quem aqui é cliente meu sabe o quanto eu encho o saco para se associar à área de floresta. Sabe quanto eu peço? Por quê? Primeiro, tem suporte, tem, né, todo esse apoio. Tem falado com o Fausto sobre isso, né, Fausto? Porque é uma entidade de classe. É importante estar associado. Né, todas essas empresas. Porque eu vejo, nós desenvolvemos vários projetos lá com a BAF, lá com o Wilson, né, na Reflore lá no passado e tal. Agora, pensando que vocês vão ter que expandir, a gente tem que se abraçar, gente. Vocês me desculpem. Vocês têm uma instituição aqui em casa, né, séria, então a gente precisa se abraçar. A verdade é essa. Todo mundo. Aqui não adianta aquela história de cada um, falei até no início da apresentação, cada um ficar puxando para o lado. Não, a gente tem que se abraçar, gente. A gente vai precisar se ajudar. Né? Abrir as portas, às vezes ir lá ver um manejo diferente, olhar uma coisa, aprender com o outro. Às vezes não é um custo, é um detalhe que muda o jogo. Verdade, gente. Então, obrigado aí. Você. Claro. Um ponto aqui importante, acho, aproveitar aqui o Pedro, só complementar a questão das mudas. Lá na Infinity, tinha mudas do H13 de 2 viveiros e eram mudas totalmente diferentes. E aí colocamos uma parcela de cada um. Desempenhos e H13. Então, mas a pegar um gancho aqui, o VM, por exemplo, a gente tem tido problema de ceratociste, e o que a gente tem observado muitas vezes, isso vem do viveiro. E você mostrou aqui, Franz, que o biológico lá, o tricoderma, ajuda a evitar. Aí a minha dúvida é o seguinte, aproveitando sua experiência, que eu acho que já compartilharam com todo mundo. Essa muda que vem já contaminada de viveiro, o biológico consegue minimizar esse problema ou não?
Sim, ele consegue minimizar, a gente tem visto os resultados disso, né? E vocês falaram até muito bem essa questão dos viveiros trazendo problemas para cá. Então tomem cuidado, que tem um outro, além da ceratocístite cilindrocárdio, que acontece muito, canela preta, um monte de coisa aí. Tá? Então, uma coisa que até vocês comentaram, visite o viveiro que você vai comprar, vá lá conhecer o processo. Você vê de quem está comprando, não vai por telefone resolver isso. Eu estava até falando com o Maurel, custo, né, Maurel? Todo mundo pega lá, não, tem um orçamento para muda. Às vezes por 5 centavos entra numa furada. 5 centavos a menos, entra numa furada. Então tomem cuidado com isso. O biológico sim ajuda. Só que curioso, até eu tenho provocado os viveiros, que o biológico no viveiro ele é muito barato, ele é quase de graça. Tipo assim, você vai ter, não dá meio centavo por muda a mais, às vezes você fazer, né, falei com o Jaldes sobre isso, inclusive, né, Jaldes? Assim, é muito barato a gente começar também, né? E o Jaldes eu sei que sempre cabeça aberta já vai fazer lá, então, ou seja, a gente se ajudar, a gente acha que a gente precisa se ajudar nesse sentido, e ele dá a resposta muito positiva, ele vai segurar, ele vai ajudar. Agora, se os viveiristas também começassem a fazer, também já fez um outro tratamento, né? E querendo ou não, ajuda bastante.